Estava lembrando hoje à tarde, meditando a palavra, com relação à ressurreição de Lázaro. Né? Olha, o caos estava instalado, querido. O caos estava colocado, existia uma família que estava desesperada, as irmãs de Lázaro, desesperadas, mandaram logo avisar Jesus da morte, da enfermidade e da morte do seu irmão, que não era qualquer pessoa diante de Jesus, era um amigo. Né? A Bíblia diz que Lázaro era um amigo de Jesus. Então não era qualquer pessoa. Até se fosse qualquer outra pessoa, até um desconhecido de Jesus, Jesus daria a mesma atenção. Mas o que me choca é que era um amigo. E chega uma notícia de caos. Olhe, o seu amigo, o recado foi assim: o seu amigo Lázaro morreu. Caos instalado. Jesus não estava nem na cidade, eles estavam em Betânia, e Jesus estava em Tiberíades, Jesus estava na Galileia. E Jesus recebe um recado daquele. Talvez eu e você, recebendo um recado que um amigo nosso faleceu, nós iríamos imediatamente nos deslocar até lá. Porque nós seríamos impactados com a notícia. Jesus não fez isso. E o caos estava lá instalado. Agora, como Jesus fez para o caos encerrar? São essas coisas que a gente precisa avaliar, porque só existe um que pode encerrar o caos, o mesmo que permitiu. A igreja fica questionando, né? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando tanta gente morrendo? Será que Deus não está vendo tanta gente internada no hospital? Deus está vendo tudo. Nada escapa do controle dele. Nada escapa do controle dele. Não é isso, pastor Antônio? É verdade, não é isso. É isso, mesmo porque ele, quando as pessoas vão avisar que o Lázaro, né, primeiro, o privilégio de ser chamado amigo de Jesus, né? Não sei se naquela época era um privilégio, né? Um problema. Você é amigo de Jesus, você é amigo do agitador, né? Mas aí chegaram lá e o seu amigo está doente e ele já lança uma profecia. E eu acho que o problema da igreja é não crer na profecia, na palavra que procede da boca de Deus, né? Porque quando ele lançou a profecia, essa doença não é para a morte, é o suficiente. Mesmo que você veja a morte como Marta e Maria viram a morte, a profecia existia. Se a profecia existe, a vida existe, né? Ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus descansou na palavra que ele lançou. Quando Lázaro foi colocado naquela gruta ali, deitou em cima da profecia, né, meu amigo? Então, aí é o mistério, né? Quando Jesus dá aquele grito, Lázaro já estava assim, já estava destinado a ressuscitar. E a igreja está destinada a ser abençoada. O problema, eu acho que o grande problema hoje, apóstolo Maurício, é a pessoa entender se ela vai à igreja ou se ela é igreja, né? Eu acho que essa pandemia tem ajudado muito as pessoas a entenderem. Essa pandemia tem ajudado muito as pessoas a entender. Eu sou igreja ou eu estou indo à igreja, né? Forte isso aí. Porque você precisa definir, você tem que ter um sentimento de pertencimento. Pertencimento a um grupo. Ah, mas eu sou da igreja, né? Tem gente que diz que é da igreja, né? Mas você tem que saber o nome do seu pastor, tem que saber o nome de pelo menos 5 irmãos da igreja, do seu discipulador. É disso que eu estou falando, desse sentimento de pertencimento. Quando você pertence a um grupo, você sabe o nome dos coleguinhas, entendeu? Então, quando você sabe que é igreja, você não precisa temer, porque as palavras fortes de Deus são a respeito da igreja, né? Jesus não vem buscar o João, não vem buscar a mãe e o pai. Jesus vem buscar a igreja. E a igreja não é você. Ah, eu sou a igreja. Não é. Nós somos a igreja. Olha aí. Sem a palavra nós, pelo menos 2 ou
três reunidos, não há igreja, porque a palavra igreja itself, a palavra igreja propriamente dito, eclésia, significa reunião. E não tem como ter uma reunião de uma única pessoa, né? Verdade. Não tem como. A palavra igreja significa ajuntamento dos chamados para fora. Nós somos chamados para fora da nossa vida, da nossa casa, ou qualquer que seja da nossa situação, para sermos igreja. E para ser igreja, tem que ser dois ou três reunidos. Então, Jesus vem buscar a igreja. A Bíblia diz que a igreja vai subir. Você nunca vê essa expressão assim, Maurício Santa Fé vai subir. O único cara que eu acho que vai subir é o Luciano, né? O Luciano subirá. A única referência que eu tenho, não é bíblica, é a do Luciano. Mas o resto, para subir, eu preciso de você, meu irmão. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Lembra desse corinho? Lembra desse Tem que corinho, sair. Maurício? Até Lázaro saiu para fora, pô. Exato. Lázaro. Tem que sair para até Boa! Lázaro. Boa! Lázaro, sai para fora. Sai pra igreja. Sai para fora. Tem um detalhe dessa história de Lázaro, algo que eu aprendi com um rabino judeu messiânico, lá na Galileia. Ele me falando a respeito dessa história, ele me dizendo assim, e algo muito forte, para que todos que estão aí assistindo possam entender. O motivo que Jesus demorou 4 dias para chegar lá em Betânia. Nós estávamos, nessa passagem, nós estamos ali com poucos dias, faltava em torno de 2 semanas para a Páscoa. E era justamente quando Jesus iria pela última vez até Jerusalém. E ali ele passaria pelo Calvário, ali ele iria morrer na cruz e ali ele iria ressuscitar no 3º dia. Faltava pouco tempo. Só que quando Lázaro morreu, Jesus já tinha 3 anos e meio discipulando uma multidão. Existiam milhares e milhares de pessoas que já seguiam Jesus como mentor. Alguns seguiam Jesus como um curandeiro, outros seguiam Jesus como o Filho de Deus, né? Outros seguiam ele como Messias, mas muitos seguidores. Só que Jesus entendeu que ele precisava fazer algo diferente, porque era a reta final. Jesus precisava fazer algo que realmente impactasse aquelas pessoas. E aí, Jesus já tinha ressuscitado outros mortos? Já. O último que ele ressuscitou foi Lázaro. Antes, Jesus já tinha ressuscitado, me lembre aí, o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, né? Jesus já tinha ressuscitado muita gente. Só que, se a gente parar para olhar, a filha de Jairo tinha acabado de falecer. Era um defunto ainda fresco. Jesus chegou, orou, ressuscitou. Para muitos, ela nem tinha morrido, ela estava quase morrendo. Então, não foi bem uma ressurreição. Muita gente ficou pensando assim naquela época. O filho da viúva de Naim tinha acabado de morrer, botaram no caixão, estavam levando para fora da cidade de Naim, para o cemitério, e no caminho em que ele ia sair da cidade, na porta da cidade, teve um encontro de Jesus com a viúva e o cortejo fúnebre do seu filho. Ou seja, ele tinha ali poucas horas que tinha morrido. Mas Lázaro não, Lázaro tinha 4 dias. E tem um detalhe importante nessa história, é que Lázaro já estava, pastor Antônio Cirilo, Lázaro, a Bíblia diz que disseram, não abra não tira a pedra não, já cheira mal. Ou seja, já estava podre. A carne já estava podre, já cheirava mal. Os ratos, as baratas, os insetos, as formigas já estavam por cima daquele corpo. Então, chegamos ao entendimento de por que Jesus, de uma forma proposital, demorou tanto para encerrar o caos. Porque Jesus queria fazer algo novo, algo que as pessoas ainda não tinham visto. Então, Jesus não ressuscitou qualquer defunto naquele dia. Ele ressuscitou um defunto que já estava apodrecendo. Então, trazendo isso para a nossa realidade hoje, algumas pessoas estão perguntando, que Deus é esse?
tem tanta gente morrendo, tanta gente aí internada, tanta família sendo destruída, e esse Jesus que vocês creem não faz nada. Ele está só esperando, pastor Antônio Cirilo. Porque o que ele vai fazer, escreve aí, o que nós vamos viver nos próximos dias será um poderoso milagre. Aleluia. O Brasil e as nações da terra vão viver um milagre que até aqueles incrédulos vão entender que foi a boa mão de Deus Aleluia. que fez o milagre acontecer. Glória Isso a é o que eu Deus. estou crendo. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Lázaro já estava em decomposição, né, Maurício? Então realmente não era qualquer defunto, porque antes da ressurreição teve que ser reconstituída cada célula, que as células já estavam explodindo 4 dias. Porque o corpo morto cheira mal? Porque as células começam a explodir, né? Verdade. Já estava tudo explodindo. Então, imagina, o Espírito Santo entrou lá e reconstituiu cada célula. Reconstituiu cada célula. Meu Deus do céu. Deus... Ninguém tinha ainda visto aquilo. Então Jesus sabia que era a reta final. E ele precisava fazer um milagre que fosse diferente de tudo aquilo que ele já tinha feito. Aquele foi um E aí gol, eu quero foi fazer um uma gol do pergunta meio, para você foi que um está gol do meio assistindo do agora campo, aí. né? Foi um gol do meio do campo, né? Pronto. Você que está assistindo aí agora, você já tinha vivido algo parecido com essa pandemia? Não. Aliás, pandemia era uma palavra que nem existia no nosso vocabulário. Pastor Antônio Cirilo, eu na minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar de pandemia. Eu tive que ir no dicionário para entender o que era pandemia. Pandemia, eu falei, o que é isso? Aí eu fui entender que a pandemia é um nível maior de surto de uma enfermidade. Mundial, é o né? surto, depois vem uma endemia e depois uma pandemia. Mas nós estamos vivendo, a nossa geração nunca viveu nada parecido. Então, é isso que eu quero ensinar. Naquela época, ninguém tinha vivido nada parecido, ninguém tinha visto um morto de 4 dias ressuscitar. Como o pastor Antônio Cirilo colocou, as células destruídas, os órgãos. Como é que já estava o coração de Lázaro? O fígado, os rins. O Como é que sangue, estava o cada sangue, órgão? o sangue todo O ressecado, sangue. todo podre já. Gente, né, nunca tinham experimentado. Então, nós vamos viver algo nesse tempo que nós nunca experimentamos. Aleluia. Por que não acaba amanhã? Marta e Maria também queria que acabasse no dia seguinte. Na verdade, Marta e Maria não queriam nem que ele tivesse morrido. Quando ele estava enfermo, já queriam, na verdade, Jesus. Mas Jesus esperou 4 dias. Jesus não sabia que ele ia morrer, sabia, mas Jesus deixou para ensinar aos demais que ele é que tinha o controle da situação. Amém. Essa pandemia vai ensinar, pastor Antônio Cirilo, que quem tem o controle da situação é ele. Aleluia. E que nada escapa do controle dele. É o que eu creio. A gente tem visto os poderosos, né, sem saber o que fazer. As pessoas que supostamente deveriam ter as respostas, eles têm mais perguntas do que nós, né? Porque pesam sobre eles a responsabilidade. Nós temos presenciado também, graças a Deus, uma quebra de um encantamento. Porque eu não sei onde o povo está com a cabeça de achar que um homem, ou 2 homens, ou aquele ou aquela, homem ímpio, muitas vezes homens ímpios, que eles vão ter a solução para um problema. Até quando o povo vai ficar esperando, né, para colocar os olhos no Senhor e saber, Senhor, os homens são apenas instrumentos do Senhor, mas quem traz a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele não dá a sua glória a nenhum outro. Ele não dá a sua fama em mais de escultura. Ele não reparte. Toda vez que você espera em um homem, você atrasa o processo, porque Deus vai esperar você se decepcionar para você dizer: só o Senhor é Deus, grande e poderoso. Né? Então, a igreja,
eu andei até meditando, assim, orando muito pela nossa nação, né? No meio de uma crise, de uma pandemia dessa, os políticos fazendo dando seus jeitinhos, sem as licitações e tal, né? Criando seus probleminhas para resolver amanhã. Mas eu estava pensando, meditando, falei, Deus, por que que não acaba? Aproveita esse vírus, Senhor, infecta esses corruptos, entendeu? Misericórdia, né? Eu estava assim, fui no extremo da oração. E Deus falou comigo um negócio que me jogou no solo, sabe, Santa Fé? Deus falou comigo assim, a Itália está lutando com a corrupção tem mais de 2000 anos. E será que eu amo o Brasil mais do que amo a Itália? Será que eu vou acabar com uma coisa no Brasil e não vou acabar na Itália? Quando eu faço uma obra, ela é no mundo todo. Eu não vou acabar com a corrupção num país e no outro, não. E eu orando, falei, Deus, mas se o Senhor não se preocupa com isso, o Senhor, Deus, não está vendo? Eu falei, estou vendo. Eu não vou te responder, porque eu já te respondi. E eu ficava assim, mas eu não vou resolver esse problema, porque eu já resolvi esse problema. Meu filho veio, meu filho viveu, morreu, ressuscitou e começou uma nação dentro das nações. E ninguém entendeu isso, que a igreja é uma nação dentro das nações. Assim como Israel era a nação dentro do Egito, a igreja é uma nação dentro do mundo. Ela está espalhada por toda a terra, mas a Bota solução, aí. a solução do planeta já veio. E veio através de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado na cadeira de rei sobre este reino, que é a igreja. A igreja é a resposta, por isso que você tem que decidir se você vai ou se você é. Porque se você é, assim diz o Senhor, sacudirei todas as nações, mas a riqueza de todas as nações virão a ti. Quando eu falo a ti, não é as paredes do prédio que você reúne, é a ti, né? Como comunidade, como igreja. As riquezas das nações virão a ti. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E a glória da última casa será maior do que a primeira. É Ei, verdade. E a maior prova que a igreja não é prédio, é que a porta da igreja. Eu estou aqui agora na igreja, estou no gabinete da igreja, porque eu passei a tarde inteira aqui na igreja atendendo as pessoas, mas a porta da igreja está fechada. A igreja não está fazendo culto, a igreja, porta do o prédio, né? prédio está fechado, mas a igreja está funcionando, porque hoje nós já fizemos distribuição de cesta básica Olha aí. para famílias carentes. Hoje eu já atendi pessoas que estão passando por síndrome do pânico, pessoas que estão entrando num quadro de depressão. O prédio da igreja está fechado, mas a igreja está funcionando. Ela nunca A fecha. igreja não fechou, a igreja está em ação. Então, eu quero lhe convidar, você que está aí hoje, essa frase eu acho que marcou essa live, né? Você hoje precisa decidir. Sim. Você precisa hoje tomar uma decisão. Se você está na igreja, está indo para a igreja, se você é essa igreja. A pergunta é o que é. Deu uma travada aqui, já estamos voltando. Você é a igreja. E você, como igreja, o que é que você tem feito nesse tempo? Essa é a reflexão que nós precisamos ter. O que é que nós estamos fazendo como igreja? Nós somos a igreja que está com medo dentro de casa. Pastor Antônio Cirilo, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, a igreja, que era a equipe dos 12, estavam trancados com medo dentro de uma casa. Sim. Com medo de também serem presos, com medo de também ir para uma cruz, a porta fechada, cadeado batido, ferro trancando, o ferrolho passado. Jesus vai ressuscitado e passa pela parede. Jesus não precisa de porta da igreja aberta nem fechada para entrar. Ele passa pela parede, pastor Lucilo. E aí aparece um discípulo, como muitos que estão aí, como Tomé. Tem muita gente aí que está incrédula, não está acreditando.
está funcionando, não. E aí Jesus, quando aparece, né, Tomé aí fica sem graça. E Jesus ainda estende a mão e diz, vem Tomé, toca. Tem muito Tomé que vai precisar passar por isso. Só que aí o Tomé se arrependeu, se joga aos pés de Jesus e diz, Deus meu e Senhor meu. Uau. É um Tomé arrependido, é um Tomé que se arrependeu, né? O Judas tinha feito também a parte negativa dele, mas não se arrependeu, né? Não se arrependeu. Judas, ele entrou no processo depressivo e não se arrependeu, né? Então, na verdade, o que nós precisamos orar nessa noite é para que haja um arrependimento, pastor, da igreja. A igreja de Jesus precisa entrar no arrependimento. Eu creio que esse é o grande propósito de Deus nessa pandemia. Bota todo mundo em casa para se arrepender. Tomé se arrependeu, foi dentro de casa. Tomé estava em casa, mas aí Jesus chegou. E aí Tomé se arrepende diante dele e reconhece ele como Senhor, como Deus, e entra na rota do arrependimento. E se torna um grande missionário na Ásia, né? Verdade, verdade. E nós, que estamos também em casa, alguns até como discípulos de Jesus, com medo, estamos nos arrependendo? Existe arrependimento? Esse é o grande clamor. Uma igreja que possa se arrepender. E o que a gente poderia, assim, o que eu poderia dizer para a pessoa que está nos assistindo agora? O que é o arrependimento? Às vezes a pessoa está falando, o que eu faço para me arrepender? Então, já que o negócio é arrependimento, quero me arrepender, fechou, estamos juntos, o que eu faço? Sua opinião. Eu acredito que primeiro a gente tem que se avaliar. Então a primeira reflexão tem que ser essa aí. Quem eu tenho sido? Eu tenho sido aquele que está apenas indo para a igreja, aquele que vai para a igreja para um culto apenas para cumprir um ato religioso, para cumprir um ritual religioso. Hoje é domingo eu tenho que ir na igreja, tenho que estar lá, o pastor tem que me ver, os irmãos têm que me ver, porque senão o pessoal vai achar que eu estou desviado. Então tem muita gente que estava vivendo assim. Então agora não tem mais, não está tendo culto. Então você não precisa mais se preocupar com a sua imagem, o que é que os outros vão pensar. Então agora é você e Deus. É você e Deus na sua casa. Até numa live dessa, tem muito discípulo que ele entra para o nomezinho dele aparecer. Aí o pastor viu que eu entrei. E depois ele, ó... Será? Eu tô ligado, rapaz. Ô Cirilo, de onde Jesus me tirou, pro cara me dar um nó, vai dar trabalho. Porque eu vim de lá, rapaz. Eu vim de lá da bagaceira. Então, pro cara me dar um nó, quando o cara vem com caju, eu já tô com a castanha. Então, acabou, irmão. Acabou esse tempo. É tempo do arrependimento. Então, é tempo... Mas só se arrepende quem consegue se avaliar. Se você não consegue se avaliar e ver aonde você tem errado, você vai se arrepender de quê? Tomé se arrependeu de quê diante de Jesus naquele dia dentro daquela casa? Tomé se arrependeu da sua incredulidade. Então, se o seu pecado tem sido a incredulidade, se você não tem acreditado na força desse Deus que você um dia confessou, se você não acredita que ele continua tendo o controle de todas as coisas, se você continua incrédulo, se deixar de cumprir esse ritual religioso que você tinha de ir para culto, de ir para uma igreja, de ir para um prédio, isso tem lhe feito mal porque você não está conseguindo cumprir o seu ritual, preste bem atenção. Chegou a hora do arrependimento, porque agora é você e Deus aí na sua casa. Essa é a hora do arrependimento. Para quem estava com incredulidade. Tem outras pessoas que o arrependimento precisa vir em outras rotas, que é o arrependimento da mentira, o arrependimento da fofoca. Porque nesse tempo de pandemia, pastor Antônio Cirilo, é um tempo também que as pessoas estão ficando muito ociosas. E tem um ditado popular, né, que era para ser até um versículo do negócio desse, que diz que mente vazia é a oficina do capirunga. Então, irmão,
Se você anda muito ocioso e não está ocupando sua mente com as coisas de Deus, você fica tendencioso a entrar nas fofocas, a começar a disseminar fake news, a começar a falar na vida dos outros, porque tua mente está vazia de Deus, tua mente está vazia das coisas de Deus. Então, se o seu pecado é esse, é fofoca, é o kikiki, kkk, é a resenha, chegou a hora também de você se arrepender disso e entrar para se aproximar de Deus. Uhum. Deus preparou esse tempo para ganhar intimidade contigo. Deus preparou esse tempo para ganhar comunhão com a igreja. E nós precisamos entender isso e buscar isso. Porque se não buscar, ele não vem. Buscar-me-eis e me achareis. Também, vamos buscar. Quando Em buscar nome de de todo o Jesus. coração. A palavra arrependimento significa dar meia volta, né? Então, Verdade. o Santa Fé está certíssimo, você tem que avaliar. E não é remorso, né, Não, pastor? não. Não. E a palavra de Deus também diz que o Senhor Deus, ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento, né? Diz assim que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E esse que eu vou até mostrar aqui, acho que eu vou conseguir mostrar aqui, que diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vou diminuir aqui para o pessoal poder ver melhor aí. O telefone é menor, é pequeno, né? Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, você sabe que a Etiópia e o Quênia estão debaixo de uma nuvem de gafanhotos, né? Além da Verdade. coronavírus, eles estão sendo atacados por gafanhotos, estão comendo tudo. Estão pedindo E até ajuda morte. internacional já. Então, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, eu gosto dessa palavra entre o povo, né? Porque ele envia no Entre mundo, o meu povo, né? Ele chama de meu povo, né? entre o meu povo, quer dizer, não é sobre o meu povo ou dentro do meu povo, é entre. Toma posse aí dessa palavra, desse detalhe, né? Se o meu povo, e se aqui é condicional, se eu for para a direita, eu não vou para a esquerda. Se eu ficar parado, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu não vou para a direita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, todas as vezes que a Bíblia fala de humilhação, de aflição de alma, fala de jejum, né? Então eu vou falar nas palavras cirílicas. Se o meu povo jejuar, orar, me buscar e se converter, que aí vem o arrependimento aí, ó. É voltar atrás, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos atentos à oração, né, que se fizer neste lugar. E este lugar chama-se igreja. É 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele começa a se humilhar, né? Porque o jejum, você não precisa nem saber orar, você não precisa nem saber se arrepender, você não precisa saber buscar, só precisa saber jejuar. Porque quando você jejua, automaticamente o Espírito Santo vai te levar para o segundo estágio, que é o espírito de oração e de súplica. E aí, quando você já está nesse segundo estágio, o Espírito Santo te leva para o terceiro, que é buscar a presença de Deus. Você vai parar de choramingar, de mimimi espiritual e vai buscar a presença de Deus. Aí, quando você Verdade. está buscando a presença de Deus, você vai notar que tem muitas coisas na sua vida que você tem que consertar. Quer dizer, você está orando pelo governo, mas está um problema dentro de você. Governo nenhum vai resolver o problema de nada, não. O problema da sua casa é você que resolve. Deixa eu te falar. Assim que passar essa pandemia, que abrirem o comércio, abrir o mercado, você vai ter que, ó, regaçar a manga e defender o pão da sua família, defender a sua casa, viver sua vida cristã. Levanta dessa cadeira agora. Já começa a treinar numa esteira aí, ó, já se preparando, já mentalizando aquilo que você vai fazer, porque você tem que sair de dentro desse isolamento, afastamento social, você tem que sair rasgando tudo em nome de Jesus. Deus vai te dar essa força. A força do boi selvagem, que arrebenta cerca de arame, que arrebenta cerca de bambu e tudo mais. Você precisa sair da letargia que essas más notícias estão tentando manter você. Porque
O apóstolo João, quando escreve ao seu amigo Gaio, ele diz assim: eu faço voto pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Cuidado com o estado da tua alma nesses dias. Cuidado, porque há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus para a sua casa, há uma promessa de ser igreja, há uma promessa de ser um homem ou uma mulher prósperos em Deus, e você precisa se preparar para a corrida, sabe? Quando Olimpíadas, quando está todo mundo preparado para correr, você tem que estar preparado, porque na hora que Deus atirar e der a largada, você tem que sair com tudo, meu irmão. Você tem que sair com tudo, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Então, arrepender é voltar para aquele pique, sabe? Aquele pique espiritual também. Que a gente fala assim: eu vou me arrepender, eu não estou em adultério, eu não estou mentindo. Não, não é só isso, não. É voltar a fazer as coisas que você fazia antes. É se reativar. Essa frequência de negócio, de trabalho, precisa ser reativada pelo Espírito Santo aí dentro de você. Deus plantou o jardim, ele não plantou o jardim para o homem, ele plantou o homem no jardim para o homem frutificar, igual o pé de maçã, o pé de laranja, de mexerica, de caju, já que está no Nordeste aí, né? Tudo mais. Então, Deus te plantou no jardim chamado igreja. Há muita seiva, há muita energia aí para você chupar e sair com tudo, quebrar tudo. Você que me acompanha pelo Facebook, você que acompanha pelo YouTube, estou falando com todos vocês. Tem gente entrando em depressão, como o senhor falou, apóstolo. Tem pessoas se deprimindo, por quê? Porque estão pensando no que não vai dar certo. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai dar certo, cara. Deus não morreu, não. Ué. Deus não foi infectado. Deus não foi infectado pelo coronavírus, não. Né? Meu Deus do Essa céu. semana eu estava dizendo que a última palavra vem daquele que está no trono. Amém. Dito, espalhado o caos, espalhado o pavor, dizendo que o Brasil e as nações vão entrar em grande processo de recessão econômica. A mídia tem dito que as empresas vão fechar. A mídia tem dito que as pessoas vão ficar desempregadas. A mídia tem dito que você vai passar fome. A mídia tem dito que o povo vai ficar sem ter dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu fico com aquele que diz, na sua palavra, que o justo não vai mendigar o pão. Eu fico com aquele que diz na sua palavra que da mão dele vem o teu sustento, que da mão dele vem a proteção e vem a provisão do teu lar. Então eu quero te dizer que nesse tempo em que nós vamos voltar à atividade, vai ser um tempo onde Deus vai abrir porta aonde nunca existiu porta na tua direção. Vai ser um tempo onde Deus vai trazer à existência as coisas que nunca existiram na tua vida. Você vai experimentar a novidade de vida. É tempo de você experimentar o que você nunca experimentou. É o que Deus preparou para esse pós-pandemia. Escreve aí, igreja. Escreve aí que Deus preparou melhor essa terra e nós vamos experimentar disso. E Deus fará a separação daqueles que são e daqueles que não são. Vai ser agora, é a hora da peneira de Jeová. E você precisa estar preparado, porque aqui que Deus preparou para você, o homem não vai mudar. A porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Deus já preparou, está tudo pronto. Então, somente creia. Aleluia. Aleluia. Creia. Tamo Creia. junto. Nós vamos nos mover pela fé. Tamo junto. Creia. Tamo junto. Creia. Hoje de manhã, Deus me deu uma palavra, eu compartilhei nos grupos do WhatsApp aqui da igreja, que é Isaías capítulo 41. Isaías 41, no versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Aleluia. Preste bem atenção, quando nós lembramos de quem são as mãos que nos sustentam, nós não temeremos medo e avançaremos. Basta nós lembrarmos de quem é que fez essa promessa. Porque aquele que nos prometeu, ele continua o mesmo, fiel para cumprir nas suas promessas, como diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Números 23, 19,
que ele não é filho do homem para que se arrependa, não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, né? Eu creio assim, ó, Deus, ele tem um plano em tudo que ele faz, em tudo que ele permite. Quando nós estamos vivendo, a última notícia que tem que algo parecido na Terra aconteceu foi em 1914, 1918, na tal gripe espanhola, que não foi só na Espanha, né? Tomou esse nome, mas foi uma pandemia também mundial. Só que a população era muito menor. E o efeito não tinha mídia, né, pastor Antônio Cirilo? Sim. Não tinha internet para a notícia circular de forma tão rápida. Não tinha Rede Globo de televisão. Não tinha tanta coisa naquela época para turbilhar a mente do ser humano. Mas foi também uma pandemia. Imagine você, no século anterior, há mais de 100 anos atrás. Então, a nossa geração nunca tinha vivido isso. Então, do mesmo jeito que nós estamos vivendo algo novo, que está chocando, porque choca a gente, né? A gente crê no milagre, mas choca quando a gente vê alguém que morre. 1918. Choca a gente quando a gente vê as pessoas nos hospitais, choca. Nós nunca vemos nada parecido. Mas também, do mesmo jeito que isso é novo, aquilo que Deus preparou para quando essa nuvem passar, também é algo novo. Você não vai, nem que você queira. Pastor Antônio Cirilo, nem que o Senhor deseje louvar como louvar, você não vai conseguir. Compor como antes fazia as composições, não vai conseguir. Tudo mudou. Nós vamos entrar existe um portal no mundo espiritual que está sendo aberto, pastor Antônio Cirilo. Bem-aventurados e felizes aqueles que passarem por este portal. O portal está aberto agora. Este é o tempo do portal. E aqueles que passarem por esse portal que está aberto no mundo espiritual vão viver o que é novo, que Deus preparou de novo para a igreja nesse tempo de pós-pandemia. Não tenho nem dúvida disso. Olha, apóstolo, nós tivemos antes, nós não, né? O mundo, antes da gripe espanhola, a peste negra, em 1347, no ano de 1347, estou olhando aqui, foram de 75 milhões a 200 milhões de mortes. Ela matou 1/3 da população do mundo. Foi a peste bubônica, né, conhecida como a peste negra. Então foi 1347. Aí vem a gripe espanhola, que estou procurando aqui para a gente dar as notícias bem precisa, né? Vem a gripe espanhola, que foi em 1918, como o senhor disse, e o número estimado de mortos foi 50 milhões. Né? Sabe o que está havendo agora? Eu estou nos Estados Unidos, eu estou no olho do furacão, né? Eu estou assim, no olho da pandemia, que aqui foi mais de 1 milhão de infectados, porque é um país que também fez mais testes. Mas sabe o que isso é maravilhoso? Olha a boa notícia. 80% dessas pessoas nem sequer foram no hospital. Foi uma gripe moderada e forte. Assintomáticos. Dos 20% que foram ao hospital, então vamos reduzir o número para ficar mais fácil. Suponhamos que seja 100 pessoas. 80 nem mesmo foram ao hospital, só 20 foram ao hospital. Das 20 que foram ao hospital, só 5 ficaram no hospital. 15 foram embora para casa. Ok? O único problema é que essas 5 são pessoas que já estavam com outras doenças e o coronavírus somou essas doenças cardiovasculares, né? Pressão alta, diabetes, etc. Uma série de coisas. Então, o índice de letalidade nesses 5% é muito grande. Entendeu? Nesses 5% dos 20%. Então, nós tivemos, voltando então, só para concluir meu raciocínio, o mundo teve a peste bubônica, com 75 a 200 milhões de mortes, terço da população do mundo. Teve a gripe espanhola, com 50 milhões. E essa gripe agora, nós temos 50 milhões de terroristas nas mídias sociais,
na televisão, aterrorizando a mente do povo. Tem pessoas que talvez até estejam nos assistindo, que quando acabar tudo, elas vão continuar com medo. E aí eu só dei essa informação toda para chegar nesse ponto. O apóstolo João diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né? Mas o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Agora, não é o que, é quem é o perfeito amor. O perfeito amor não é o seu amor pela sua esposa, não é o seu amor pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, nem é o seu amor por Deus, porque o seu amor por Deus não é perfeito. Eu vou te dizer quem é o perfeito amor. O mesmo apóstolo João, antes de falar isso, ele diz que Deus é amor. E Deus também é perfeito. Se Deus é perfeito e Deus é amor, o perfeito amor tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele lança fora todo medo. Esse terrorismo que tem sido feito na sua mente, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, a presença do Senhor lança fora o medo e você vai ser aperfeiçoado, porque o perfeito amor, ele nos aperfeiçoa, ele te aperfeiçoa. Então, em nome de Jesus, claro, nós estamos dizendo que hoje você deve meter os peitos, sair, esquecer a higiene, esquecer todas as recomendações. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Siga as recomendações dos órgãos de saúde, siga. É verdade. Mas siga também Jesus Cristo de Nazaré, porque ele vai te conduzir para fora desse terrorismo emocional, mental, sei lá como é que eu chamo isso, né? Que ele tem feito na sua vida. O que é o terrorismo? É a implantação do medo. Quando o terrorista veio destruir as torres aqui em Nova York, ele não só matou mais de 3.000 pessoas, ele conseguiu aprisionar uma nação no medo. E isso é que o terrorismo faz, aprisiona a mente das pessoas no medo. Mas você não, sabe por quê? Você já foi liberto, já foi liberta pelo perfeito amor, Jesus Cristo. Eu finalizo, Antônio, eu não sei quantos minutos nós temos. Aperta aí nesse ao vivo seu que aparece o tempo. Eu vou apertar aqui. Vê aí. Nós temos 8 minutos. 8 minutos. Eu quero finalizar e para deixar a gente concluir com o louvor, que o pessoal sempre fica perguntando, e aí, cadê o louvor, etc. Eu quero concluir dizendo o seguinte: sabe o que é que vai nos diferenciar de todo mundo? A nossa aliança com Deus. Se você está assistindo aí agora e você sente que a tua aliança com Deus está comprometida, chegou a hora de você renovar a sua aliança. Não espera o prédio da igreja reabrir, não. Bota o joelho no chão na tua casa, faz a tua oração, renova a tua aliança com Deus. Eu vou explicar para você por que é a aliança. Pastor Antônio Cirilo falou da peste bubônica, no ano de 1300. 1/3 da humanidade morreu. Falou da gripe espanhola, 1918. Morreram 100 milhões de pessoas. Estamos agora na pandemia do coronavírus, morrendo também milhões de pessoas. Mas eu quero te falar de um dia nessa terra em que morreu todo mundo. Ei. E só ficou aquele que Jesus, que Deus olhou e disse assim: vou acabar com tudo, mas contigo eu tenho uma aliança. Que foi Noé e toda a sua família. Então eu quero te dizer nessa noite, é a sua aliança que vai fazer toda a diferença. Porque um dia não morreu, não foi 1/3, não foi 100 milhões, não morreu, foi todo mundo. Acabou, foi tudo. Mas, por causa de um homem que tinha uma aliança, foi salvo ele e a casa dele. Então, quero te dizer nessa noite, é a tua aliança com Deus que vai fazer você entrar na arca. E o nome dessa arca é Jesus. Aleluia. Entra na arca, porque é essa arca que vai te levar para... Porque o que é que salvou Noé e a família de Noé? A arca. Né? Se ele grudasse num pedaço de pau, ele não ia aguentar ficar num tronco 40 dias grudado no tronco, e uma hora ia cansar e ia morrer afogado. Mas o que salvou foi a arca. Não é 40, nesse tempo nosso, 40, Jesus é a arca. 40 dias não, foi mais de um ano.
40 dias foi só a chuva. 40 dias foi, 40 Depois, dias foi o depois ficou dilúvio. boiando 150 dias. Esperou Foi. 7, soltou a pomba. Esperou mais 7, soltou. Eu fiz as contas, deu 1 ano e 2 meses. Olha, Deu, 40 dias de dilúvio, de chuva, de força. deu 1 ano, 1 mês e 27 dias de Olha aí. quarentena dentro da arca lá e o Dentro pau da arca. quebrando. Então, o que é que guardou Noé e sua família? A arca. O que é que vai guardar você e sua família? Jesus. Jesus é a nossa arca. Então, aliança e vitória. E nós vamos vencer, pastor Antônio Cirilo, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar os últimos minutos também, antes de passar a palavra para o pastor Antônio Cirilo encerrar. Eu quero lhe convidar, você que está assistindo aí, nós vamos postar logo mais no Instagram da Restituição Igreja. Depois você segue aí. Nós vamos postar logo mais um vídeo do ano passado, quando o pastor Antônio Cirilo esteve aqui conosco. Você que acompanha o pastor Antônio Cirilo e você que é daqui da Bahia, está acompanhando a gente, quiser assistir um pouco, relembrar quem estava aqui, nós vamos estar postando os melhores momentos do pastor Antônio Cirilo participando aqui do aniversário da Restituição Igreja. Daqui a pouquinho, daqui a meia hora a gente está postando. Então, corre lá, segue aí o Instagram da Restituição e assiste, vai ser uma bênção. Pastor, contigo. Querido, só quero mostrar aqui que você falou do Noé, né? Aí eu abri a minha Bíblia aqui com o dicionário grego, o significado do nome Noé. Repouso. Repouso. Ok? Repouso, descanso, repouso, gente. Descansa no Senhor, espera nele, né? Descansa no... Sabe, a Terra entrou numa loucura tão grande na área, principalmente na área sexual naquela época, né? Não é uma novidade hoje, não era uma novidade na época de Sodoma e Gomorra e não era uma novidade na época de Noé. As pessoas entraram num piloto automático de maldade, né? Tá uma vida normal, casando, dando-se casamento, comprando, vendendo, mas havia também pessoas que estavam fazendo muitas coisas erradas. E Deus falou assim: eu vou dar um reset na humanidade, vou dar um descanso para ele, né? Vou dar um descanso na terra. Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Arrependimento é coisa de Deus, tá vendo? Até Deus se arrependeu. Então, ali ele encontrou Noé, o pai havia colocado o nome de repouso, porque a terra, a partir daquele momento, entrou no repouso, porque Deus fez uma aliança, né? 2000 anos atrás também, toda a humanidade morreu de novo em Jesus Cristo. Você já morreu com Cristo, só precisa de ressuscitar com Ele, receber o Espírito Santo. Você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus, você já morreu com Cristo lá aquele acidente que teve lá na cruz. Toda a humanidade ali morreu outra vez. Então nós queremos te convidar, você que está afastado, toma posição nessa noite e voltar para a igreja. Sei que não dá para voltar para o prédio da igreja. Tem um monte de igreja aqui nos comentários, ó. Se você quiser voltar, estou ativando aqui os comentários. Você só coloca assim: eu estou voltando. E os irmãos aí dos comentários vão começar a profetizar sobre a sua vida. Se você sentiu o desejo de entregar a sua vida para Jesus Cristo, pastor, nunca fui na igreja, eu não sou ainda um evangélico, não tive a experiência de salvação. Aceite Jesus agora, desafio você escrever aí, ó, mete o dedão aí e diga: eu aceito a Jesus. Você vai ver, os irmãos vão começar a profetizar sobre a sua vida não será a mesma, sua vida não será a mesma.
amor perfeito, enche-me, amor perfeito, enche-me, amor perfeito, enche-me, oh, amor perfeito, enche-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, toca-me. Espírito Santo, renova-me. Espírito Santo, vem e toca-me. Espírito Santo, renova-me. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Maurício Santa Fé, muito obrigado pelo convite. Né? Você me convidou para fazer uma live com você, e você que acabou fazendo uma live comigo, né? Que Deus abençoe a Igreja Restituição. Sim, fala. Eu quero te dizer que nós chamamos e que você é precioso para a Igreja de Jesus em todas as nações dessa terra. Amém. Que você continue sendo chofar de Deus para as nações. E por onde você for, esta marca de salvação, enquanto você louvava, tiveram pessoas aí nos comentários que aceitaram Jesus, tiveram pessoas que renovaram a aliança com Jesus. Aleluia. Este é um sinal de Deus que te acompanha e você sabe do que eu estou te falando. Aleluia. Por onde você passa, tem salvação. Que este seja o sinal que marque o teu chamado, o teu ministério. Onde você for, que não seja você, mas seja o Espírito Santo através dos seus lábios. Aleluia. Um beijo, meu amigo. Nós te amamos. Amém. Você é precioso. Amém, meu querido. Amo a Bahia, amo vocês. Cadê a apóstola preciosa? Aqui. Sei que o segredo da sua bênção é essa mulher aí, ó. Olha aí. Falando, tirando como base a minha, né? Maravilhosa. Deus abençoe, apóstola. Obrigada por nos abençoar. Amém. Um Ela prazer. tinha acabado de fazer uma live aqui das 7 da noite às 8. E aí ela disse, meu filho, segura aí, que eu tô aqui com a garganta, não aguento nem falar. Eu falei, então fica aí. Aí ela tá aqui nos bastidores aqui, intercedendo, me municiando aqui. Essa baiana é uma guerreira. Quando passar tudo isso, vem nos visitar, viu? Tá lá em casa, Opa, já tá marcado. fui muito Vai bem rolar aquela tratado. mulher. Fui tão bem tratado, dessa vez vou ver se eu levo a família, né? Sabe? Conhece Vem aquela, mesmo, vem mesmo. Família toda. igual Vem de bonde. aquela piada do pastor, né? Que ficou, arranchou na casa do irmão lá e não ia embora de jeito nenhum, sendo muito bem tratado. Aí quando o cara deu um toquezinho assim, você não tá com saudade da sua família? Pô, rapaz, eu tava pensando em buscar eles. Mas é isso. Tem que fazer, tem que adaptar, né? Adaptar como você sempre faz um período no Brasil. Então, marca um período na Bahia e aí fica na base do Amém. QG. E Obrigado. de lá do QG a gente vai correndo o mundo aí. Obrigado, meu apóstolo. Um abraço a todos. Um beijo. Beijo para vocês. Beijo pra você, beijo pra toda a família aí. Shalom. Shalom. Pois é, estamos aqui terminando a live aqui no
no Instagram, mas continuamos juntos aqui, né? Deixa eu tirar a tela aqui agora. Continuamos juntos aqui a nossa adoração. Você também que sentiu o desejo de entregar a sua vida para Jesus, você vai começar a colocar aqui nos comentários do Facebook, também no canal do YouTube. Coloca aí nos comentários, eu aceito. Glória a Deus. Queridos, 11 da noite, às 23 horas, horário de Brasília. Vamos voltar aqui no Instagram e também no Facebook e no YouTube com a live poderosa com a nossa irmã Tamires Garcia. Então, eu quero convidar você para estar comigo aqui 23 horas hoje. E vai ser uma sequência de 9 lives. Hoje é a Tamires Garcia. Amanhã nós teremos o apóstolo Valdir Reis. Depois da manhã, está faltando confirmar, mas teremos aqui também o Rodolfo Abrantes, o André Aquino, o pastor Judson de Oliveira, né? Você que participou das lives Cruzando o Jordão, Atravessando o Jordão, o nome dessa live é o Rio da Adoração. Então vamos começar a conversar hoje à noite a respeito do Rio da Adoração. Você não pode perder, coloca aí na sua agenda já. 23 horas, horário de Brasília. Te vejo lá. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus permitir. Aleluia.